Atos capítulo 17, nós retomamos o estudo da palavra de Deus, ser igreja no século 21, e hoje de manhã eu quero meditar com os irmãos sobre a necessidade, o desafio do discernimento espiritual. Atos 17, eu vou apenas citar os versos iniciais. Paulo e Silas estão em sua segunda viagem missionária. E eles estão aqui no capítulo 17, passando por Anfípolis, por Apolônia e chegam a Tessalônica. Em Tessalônica eles vão à sinagoga e durante alguns sábados, 3 sábados seguidos, eles compartilham a palavra. Diz a Bíblia que muitos ali se convertem, muitos gregos piedosos, muitas mulheres importantes de alta classe social. Porém, os judeus, movidos por inveja, preparam e promovem um tumulto na cidade, e Paulo e Silas saem às escondidas desta cidade, porque embora muitos se convertem, isso causa ciúme nos judeus, porque os judeus estão perdendo pessoas do judaísmo para o cristianismo, e eles não criam, esses judeus, em Jesus como Senhor. Mas diz a Bíblia então que eles vão prosseguem viagem e chegam a Bereia. E o texto diz, e agora eu leio para você, Atos capítulo 17, a partir do verso 10 até o verso 12, que eles, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, com todo o interesse, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Amém? Queridos, a necessidade de discernimento espiritual. Com certeza, você já ouviu, já usou a expressão, nem tudo o que reluz é ouro. Com essa expressão, nós estamos dizendo que nem tudo que parece ser, de fato é. E algumas pessoas achavam que tinham encontrado ouro, mas não encontraram ouro de fato. Mas essa expressão, então, hoje, é um provérbio utilizado para dizer o seguinte: olha, examine bem. Nem tudo que parece ser o que é, de fato é. Creio que essa expressão, nem tudo que reluz é ouro, é muito aplicada, deve ser muito aplicada ao mundo evangélico hoje. Porque é uma proliferação de pregadores e escritores evangélicos. Você hoje na internet, você tem acesso a tudo. Hoje mesmo conversava com a minha esposa, como eu descubro coisas na internet, cursos que você tem gratuitamente. Eu posso fazer revisão de grego pela internet gratuitamente, seminários americanos sem pagar nada. Eu posso ter contato com professores que já tive nos Estados Unidos, que estão gravando podcasts, palestras no YouTube. Você encontra tudo e muita coisa de graça. E pensando no cenário brasileiro, você encontra os pregadores ali no YouTube, pregando, postagens também no Instagram, postagens que você tem aí no WhatsApp, você encontra, fora os textos escritos nos blogs e nos sites desses pregadores. Há uma grande exposição na mídia. Há pregadores brasileiros com milhões de seguidores. Aí fica a pergunta para nós, ao falar de discernimento espiritual. Todo mundo que fala de maneira bonita, convincente, em nome de Deus, é de Deus mesmo? Ou todo pregador que prega, que escreve, que posta uma mensagem usando a Bíblia, está realmente pregando a Bíblia? O que é que eu devo fazer? Porque hoje é interessante, não importa o que um pastor pregue no domingo, durante a semana ele pode ouvir totalmente o contrário, lá no YouTube, na internet, de maneira geral. Todo pregador que prega uma mensagem usando a Bíblia e falando o nome de Deus, está de fato pregando o nome de Deus? O que eu devo fazer? O que a Bíblia diz: examinar tudo e reter o que é bom. Diz Paulo aos Tessalonicenses na sua primeira carta.
Ou como diz o apóstolo João, na sua primeira carta também, não vos deixeis enganar por ninguém. Provai os espíritos e vejam se são do Senhor. E hoje de manhã, ao falar de discernimento espiritual, eu nem quero aqui citar exemplos do neopentecostalismo, que eu creio que você sabe bem que não dá para seguir as igrejas neopentecostais. Não me refiro a alguns movimentos pentecostais que já se desviaram da linha principal. Não me refiro a esses. Eu estou me referindo a alguns pregadores que são populares até no meio evangélico tradicional. Novos pregadores, ou alguns pregadores mais antigos. Nós poderíamos gastar uma manhã toda só colocando vídeos do neopentecostalismo, das bizarrices que nós encontramos lá. Unção do riso, maldição hereditária e curas falsas, mas eu creio que você, sendo um batista, é maduro o suficiente para dizer assim, não, isso aqui já está descartado. Mas estou dizendo, naquele outro ambiente dos novos pregadores, ou de pregadores mais conhecidos, que estão aí, são populares na internet, eu preciso ter discernimento. O que é discernimento espiritual? John MacArthur diz o seguinte, que nada é mais desesperadamente necessário à igreja contemporânea do que um novo movimento para enfatizar outra vez a necessidade de discernimento bíblico. E por discernimento eu me refiro a saber fazer a distinção entre a verdade e a mentira, entre o ensino correto e o ensino falso. Isso é discernimento, é distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso, o que é verdade e o que é mentira, o que está de acordo com a Bíblia e o que não está de acordo com a Bíblia. E o exemplo para nós bíblico dessa postura de discernimento é a postura dos crentes ou das pessoas que ouviram o Evangelho na cidade de Bereia. Por isso hoje, talvez já tenham ouvido a expressão, os crentes bereanos, ser um crente bereano. Há grupos que da apologia ou apologética cristã que tem esse nome, crentes bereanos ou grupos bereanos, que nada mais é uma referência a essa expressão que aparece nas Escrituras Sagradas, que ao ouvirem Paulo e Silas, eles examinavam, e a palavra examinar aqui é essa ideia de investigar, a palavra anacrino no grego, examinar, julgar, investigar, inclusive num sentido que a gente diz assim, forense, de investigação criminal, investigação, alguém que vai em busca dos fatos, querendo chegar à verdade. Então hoje eu quero compartilhar com você como ser um crente bereano, como assistir tudo aí, ou assistir, examinar tudo, reter o que é bom, como avaliar e descartar alguns e não assistir mais, como até diria, e com muita misericórdia e bondade, distinguir alguém que apenas numa palestra, numa pregação, falou algo errado e que pode corrigir, daquele que fala o errado, a mentira o tempo todo. Porque também existe uma caça à heresia exagerada. Às vezes um pregador mais jovem, ele faz uma afirmação e que é pela falta de maturidade teológica dele, mas que não é o que ele faz constantemente, e que depois ele pode corrigir. Mas eu me refiro aqui a você poder assistir, ser abençoado por pregadores, ser abençoado por blogs, por sites na internet, e dizer assim, esse aqui não serve, porque ele consistentemente prega a verdade, prega a mentira. E este aqui eu posso assistir, porque ele consistentemente prega a verdade. Então, o que os crentes bereanos nos ensinam? Primeiro, eles ouviram a palavra de Deus, diz a Bíblia, com avidez. Com avidez. Então, o texto nos diz isso, que quando Paulo foi pregar, esses homens de Bereia, diz o verso 11, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez.
Começar o ano, queridos, é para nós um desafio de você buscar a palavra de Deus com mais avidez, com mais dedicação, com mais interesse, como diz o apóstolo Pedro, desejar o leite para que nós possamos crescer, o leite espiritual. Então, você precisa ser um leitor da Bíblia com avidez. Você pode ler a Bíblia, hoje há inúmeras Bíblias de estudo bíblico, de bons autores, você pode ler os comentários, não há mais justificativo para não se aprofundar na Bíblia. Você tem na internet coleções de comentários bíblicos gratuitamente, você pode analisar, você pode ler a Bíblia, pode entender. Então, ouvir a palavra, tem que haver um interesse, porque o problema hoje é o desinteresse pela palavra, as pessoas não leem a palavra. Todos nós deveríamos assumir o compromisso, eu tenho esse compromisso, você devia ter esse compromisso, e este ano especial, ler a Bíblia toda durante o ano. Ou talvez se você falar assim, não, vai ser muito, eu vou lá naufragar em Levítico, tudo bem. Leia o Novo Testamento todo, no ano de 2020, se você ler o Novo Testamento todo, 2020, você terá condições de saber discernir, ouvir a palavra. Tem que haver interesse, nós temos, queridos, você pode ouvir, nós temos devocionais na internet para você ouvir, você baixa o app no seu smartphone, você é abençoado, tanta coisa boa que te ajuda, quanta ilustração, quanta profundidade, palavras que eles analisam, sou abençoado às vezes com autores que explicam uma palavra apenas numa devocional. Então é necessário, o crente bereano tem interesse pela palavra de Deus, quer ler a palavra de Deus. Leia o Novo Testamento, leia a Bíblia toda durante um ano, leia, procure anotar. Bíblia boa é Bíblia toda arriscada, Bíblia anotada. Faça isso, querido, vale a pena. Mas a segunda postura bereana é que eles checavam o que eles ouviam, se estava de acordo com as Escrituras, e no caso aqui específico, se estava de acordo com o Antigo Testamento. Esses judeus ouviram, e aí eles fizeram, diz a palavra, eles examinaram, eles investigaram, eles julgaram, eles estabeleceram a realidade dos fatos. Então Lucas, ao escrever o livro de Atos, admira o entusiasmo que esses bereanos tiveram com a pregação de Paulo, juntamente com uma diligência e abertura para com as Escrituras, mas também uma receptividade marcada por um questionamento crítico. Então, por isso mesmo, desde então, a palavra bereano é usada, é aplicada àqueles que olham para as Escrituras, ou para que as pessoas pregam e examinam com cuidado. Queridos, é o caminho do discernimento. E hoje, nós vivemos numa cultura que enfatiza a tolerância, entendeu? E por isso as pessoas já não estão se apegando à sã doutrina e discernir entre o bem e o mal. Se nós continuarmos por esse caminho de tolerância, de que tudo vale, qualquer doutrina aceita, tudo é adaptado, nós caminhamos para a morte, porque foi isso que no século XIX o liberalismo propôs. Olha, não creiam naquelas doutrinas difíceis de serem defendidas, como por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, a ressurreição de Cristo. Não aceitem. E a Alemanha foi por esse caminho, um dos países. Veja o que aconteceu. Quando você não aceita as doutrinas que não podem ser explicadas humanamente, com o tempo você diluiu o Evangelho. E aí você já não crê em mais nada. Queridos, é esse o caminho. Você não crê nisso hoje, daqui a pouco você não crê mais na Bíblia. Se eu não creio na ressurreição de Jesus, nascimento virginal, na divindade e humanidade de Jesus, se eu não creio na definição de Adão e Eva, segundo Gênesis, por que eu vou crer na volta de Cristo? Como é que eu vou distinguir? E isso enfraquece o Evangelho, enfraquece a nossa fé. Queridos, temos que ser crentes que cremos na Bíblia de capa a capa. Eu já citei aqui mais de uma vez como eu fui privilegiado em fazer a validação do meu curso de teologia numa faculdade teológica metodista, daquela linha que já descrê da Bíblia. Cada aula que eu ia, mais eu cria na Bíblia. Porque eles acreditavam, começavam a tentar explicar que não era bem assim. Não era bem assim, era tão mais complicado do que é assim.
porque eu saí de lá com tanta fé, eles me ajudaram. Eu louvo os irmãos metodistas, que me ajudaram muito. Porque, de fato, uma faculdade que questionava, fruto do movimento liberal. Entendeu? Liberal, não é bem assim. Quantas vezes eu ouvi pregadores dizendo o seguinte: olha, hoje eu vou pregar lá em Gênesis 3, em Adão e Eva, mas se você não crê que Adão e Eva foram personagens literais, não tem problema, não faz diferença. Como que não faz diferença, meus irmãos? Então, vai havendo, mas não apenas isso. O que vale se eu não crer na Bíblia? Os valores morais. Então, John MacArthur fala que, se nós formos por esse caminho de não distinguirmos entre o bom e o mal, entre a verdade e a mentira, nós vamos nos abrir para todo tipo de engano. E ele diz ainda: a igreja jamais manifestará seu poder na sociedade se não recuperar um amor ardente pela verdade e aversão à mentira. Nós temos que realmente, queridos, devemos agir como os bereanos. Então eles ouviram com desejo, com avidez a palavra, mas checavam. E aqui eu quero sacar o seguinte: temos que lembrar que quando eles ouviram Paulo, Paulo já era um conhecido pregador, e um pregador muito bem aceito, mas não importa, era Paulo, mas temos que analisar também o que Paulo diz, está de acordo com as Escrituras. Então, alguns mandamentos aqui, queridos, de discernimento. Deixe de lado toda a ingenuidade, desenvolva um criticismo saudável, porque tem gente disposta a crer em qualquer coisa, sem qualquer questionamento. Não é errado questionar. Como disse, Paulo chegou ali, já tinha um currículo respeitado, mas nem por isso os judeus de Bereia foram ouvir o grande apóstolo desprovidos de senso crítico. À medida que Paulo ensinava, e Paulo e Silas ensinavam, verificavam as informações, e graças a Deus, verificaram que era a verdade, que Paulo era um pregador comprometido com a verdade. Então eles foram por isso chamados de mais nobres. Queridos, temos grandes pregadores e mestres, mas eles devem ser, tudo que eles ensinam, analisar à luz da palavra. O que John MacArthur ensina, o que John Piper ensina, o que Hernandes Dias Lopes ensina. Falando de bons pregadores, você pode ir lá para a internet, você analisa. Ok? Eu me dou a liberdade de discordar de vez em quando de John MacArthur, de John Piper, em algumas coisas, mas não são hereges. Eu posso discordar em uma coisa, mas são pregadores que nós podemos assistir e falar assim, são homens de Deus. Você pode ir para a internet ouvir Jeremias Pereira, estão lá, grandes pregadores, Pascoal Piragini da Primeira, de Curitiba, pessoas que têm canais na internet. Você tem que analisar e verificar, queridos, e você é abençoado. E se você verificar que há alguma coisa errada, você retém o que é bom. Outra questão, além de desenvolver este criticismo, essa crítica saudável, você deve também desenvolver uma compreensão mais completa das Escrituras. Quem conhece apenas parte das Escrituras não vai conseguir analisar algumas afirmações. E é o problema hoje. O problema hoje é que algumas afirmações coincidem com aquela frase inicial. Nem tudo que reluz é ouro. Parece ouro, porque a frase é bonita, a frase é forte, a frase é impactante. E as pessoas, como não conhecem, não distinguem. Nem todo crente é chamado para ser um erudito, mas todo crente é chamado e é responsável por analisar. Querido, vou dizer a você, você não precisa conhecer grego e hebraico para poder ser um erudito das Escrituras, porque hoje está tudo na internet. Você vai lá, você abre uma versão em português e clica na palavra, sai a palavra em grego e a explicação, a palavra em hebraico. Está lá. E muitos bons autores já comentaram isso para nós. Se você não precisa, eu preciso conhecer, você precisa conhecer as Escrituras, uma visão mais completa, um entendimento mais amplo de Gênesis e Apocalipse. E você precisa aprender a pensar de maneira lógica e sensível a palavra de Deus. Então, ou seja, não chegar a conclusões baseadas em falsas premissas. Por exemplo, por que nós não cremos na teologia da prosperidade? Porque teologia, ela é bíblica e verdadeira quando ela pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo. Então,
como que a teologia da prosperidade se aplica naqueles países em que as pessoas estão passando fome? Se não se aplica lá, não é bíblica. Porque a teologia bíblica, ela pode ser aplicada em qualquer lugar. É fácil, só você analisar. Você analisa. Então, vamos imaginar aqui, por que a teologia da prosperidade não é verdadeira? Porque a Bíblia diz que Deus não cura todo mundo, eles dizem que Deus cura todo mundo, que todo mundo tem que ser rico, tem que ter sucesso. Então, teologia, mas isso é claro, é uma questão de lógica, não precisa nem de Bíblia, lógica, apenas lógica. É possível ter os fatos e chegar às conclusões, precisamos aprimorar essa nossa visão. E aí, eu quero dar alguns conselhos práticos caminhando para o final, em que você tem que exercer discernimento. Primeiro, já foi o tempo em que você podia entrar em qualquer livraria evangélica despreocupado e comprar qualquer livro. Você tem que entrar hoje na livraria evangélica, você tem que ter senso crítico. Eu fico perplexo com os livros vendidos na livraria evangélica. Aliás, antes de ir na livraria evangélica, pela internet eu sei qual livro vai estar lá. É livro de quem está fazendo sucesso lá no YouTube. Sucesso está lá, na livraria vai estar lá. Você pode entrar em qualquer livraria. E os livros que estão sempre à mostra, que são os best-sellers, estão ligados à teologia da prosperidade, à teologia da autoestima e à chamada teologia hoje, teologia do coaching. É o coaching. Tem o coaching evangélico agora, viu, gente? Então, aí está lá. Então, são pílulas para te incentivar, entendeu? Tá? Livros de teologia, vida cristã, história da igreja, não ficam à mostra. Livros do Charles Swindoll, John Maxwell, já não vendem tanto como vendiam. Livros, por exemplo, do Max Lucado, porque, na verdade, estão vendendo esses livros desses autores que são famosos na internet. Então, é lamentável. Eu tive um amigo que, na década de 90, abriu uma livraria evangélica. E ele tentou só vender livro bom. Mas o fato é que todo mundo chegava à livraria dele procurar por livros que ele não vendia. Por exemplo, tem livro da Rebecca Brown? Então, se tem, você pode queimar, viu, gente? Então, o livro da Rebecca Brown, e ele não queria vender, não pode vender, é heresia. Entendeu? Aí, ele desistiu, gente, porque ia passar fome, não dá para ter livraria evangélica. Ele entendeu assim. É lamentável, porque esses livros fazem sucesso. As pessoas não querem mais estudar a Bíblia, não querem crescer na fé. E vou dizer você, crescer na fé, estudar a Bíblia, bons livros não são chatos, são abençoadores, queridos. Bons autores. Só que eles trazem a palavra de Deus. E todo e qualquer incentivo ou repreensão vem da palavra de Deus. Leia Charles Swindoll, um dos grandes pregadores. Você vai lá nos livros dele, abençoado, super prático. Leia Max Lucado, livros simples, devocionais, Bíblia. Só que as pessoas não querem. Elas querem aqueles livros de fórmulas para sucesso. Aliás, alguns desses autores já nem usam a palavra Deus, usam uma força maior para tentar alcançar mais gente. Eu não sou dirigido por uma força maior, não. Entendeu? É por Deus. Deus não é igual força maior. Mas eles tiram a ideia de Deus, é força maior. Entendeu? Livros que enfatizam muitas coisas da terra. Música evangélica. Queridos, música evangélica é o que acontece na música também secular. Você pode ver aí quem ganha o concurso das principais músicas. Meu Deus do céu. Você vai ver quem vai ganhar. É de Ludmilla para baixo. Entendeu? Então, por exemplo, gente, está lá. Olha o que acontece aqui. Olha só a música. Minha filha gostou, que eu falei Ludmilla. Então, olha só. Está aí, gente. Você vai ver nos troféus. Então, olha só. Música evangélica. Tem uma música chamada o seguinte. A gente não canta aqui. Viu, Walter? Estou avisando, olha. A Filé menor. A Filé... Conhece essa? Você toca? Não, né? Olha assim, ó, mas não essa música, olha o que diz a música: a fila é menor de madrugada, irmão, a fila é menor, muita gente está dormindo, poucos crentes orando com sua face no pó, a fila é menor de madrugada, irmão, a fila é menor, a resposta vem depressa, Deus do trono se levanta e escuta a sua voz. Então essa música faz sucesso no mundo, não no nosso mundo evangélico mais batista, presbiteriano, mas faz sucesso por aí, gente. A outra música chamada Alto Preço, que não é do Asaf Borba. Fala de santificação, mas veja só.
Eu estou pagando o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu vou lutando, eu vou chorando, cada detalhe o Senhor está somando. Eu estou pagando, o preço para morar no céu, eu estou pagando. Eu vou lutando, eu vou chorando, a santidade tem um preço, eu estou pagando. Gente, não é Bíblia, não é graça. Mas estão cantando por aí. Agora, nós evangélicos tradicionais, temos que analisar. Temos que lembrar também que existe a chamada licença poética. Por exemplo, a música que nós cantamos dizendo o seguinte: é Deus de perto e não de longe. Ele fala assim, não, a Bíblia diz que Deus é de longe e de perto. Não, licença poética, está dizendo o seguinte: Deus é um Deus que, embora transcendente, é um Deus imanente. Então não tem que caçar também heresia em cada frase. Existe licença poética, mas você sabe que é uma maneira de cantar. Mas não, eu estou pagando. Ninguém paga, já foi pago. O Asaf Borba, por outra vez, diz assim: sei que foi pago um alto preço, que é o contrário disso. Pregadores evangélicos, alguns jovens até, que eu assisto, que eu acompanho, mas diz o seguinte: um deles disse: quando se trata de você, você é o ponto fraco de Deus. Não existe ponto fraco em Deus, gente. Não existe. Ele já fez a correção. É um pregador sério, pediu desculpas. É jovem pregador. Mas ele disse isso. Mas porque vai empolgado, ponto fraco de Deus. Não existe. Deus não tem ponto fraco. Outra, do coração de Jesus você é o centro. Não, você não é o centro do coração de Jesus. Não existe base bíblica para isso, é o humanismo. Vou dizer até, eu entendo que foi aqui, imagino que tenha sido uma afirmação momentânea e tudo mais, mas olha, não é, você tem que pelo menos falar assim, não, olha, aqui está errado, não é isto, tá? Outra questão, alguém diz, quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que não me sinto inferior a Ele. Aí essa é demais, essa não dá para corrigir. Então, aí eu vou dizer assim, eu só sei disso porque assisto todos eles, eu oro por eles, são bons meninos, alguns deles são bem jovens, mas a gente espera que eles estudem um pouco de teologia e façam as correções. Agora aqui é um mais velho que falou o seguinte, mas aqui falou porque sabendo que está errado. Deus tem o lápis do destino e o homem a borracha das decisões. Deus tem lápis, borracha, caneta, papel, tudo na mão dele, ele é soberano. Mas então quero dizer, queridos, essas frases de efeito, pessoas gostam de ouvir, mas não são bíblicas. Queridos, quer discernir se é um bom pregador? Sobre o que ele prega? Ele prega só sobre autoestima? Só sobre sucesso? Ou ele fala sobre pecado, vida eterna, tomar a nossa cruz, compaixão, uma pregação plena? Queridos, uma das maiores necessidades nossas, hoje como evangélicos, é o discernimento bíblico e doutrinário, porque nunca uma geração de crentes foi tão bombardeada como a geração atual, e vai aumentar o nosso acesso. Diz o Augusto Nicodemos, os ventos de doutrinas, as distorções bíblicas estão por toda parte, mas temas importantes da fé precisam ser novamente pregados. Justificação pela fé, conversão, pecado, salvação, arrependimento, graça e volta de Cristo. Porque somente assim nós seremos crentes bereanos. Que você tenha sabedoria de assistir, de ler, de distinguir. Se alguém cometer um erro aqui e acolá, tudo bem, misericórdia também é bíblica. Mas se alguém que constantemente, consistentemente quer enfatizar o erro só para ganhar adeptos, esse pregador deve ser rejeitado. Que Deus nos dê discernimento para que nós cresçamos na sua graça e no seu conhecimento a cada dia. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. E logo após nós vamos cantar essa última música. Vamos orar. Deus de amor, eu quero pedir que o Senhor nos dê discernimento a cada dia. Discernimento para ler a palavra, para ouvir pregadores e comparar o que esses pregadores, o que essas músicas, o que esses escritores dizem ou escrevem ou cantam à luz da palavra de Deus.
Dá-nos também misericórdia para sabermos que pregadores sérios, verdadeiros, escritores sérios, cantores sérios, também podem errar em algum momento. Mas nos ajuda também, então, a examinar tudo e reter o que é bom. Faz-nos crentes bereanos, que têm duas atitudes, que recebem a palavra com avidez, com o coração aberto, mas também que examinam, que discernem todos os dias se as coisas de fato são assim. Para a tua glória e para a tua honra é que nós oramos. Amém, Senhor, amém.